Queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos nos encontrar, nos reunir para celebrar o mistério da nossa fé. Nós estamos vivenciando o tempo comum. Talvez corramos o risco de achar que o tempo comum ele não tenha a mesma importância, a mesma grandeza do tempo do Natal, do tempo da Páscoa. Pois eu digo a vocês, embora seja tratado como um tempo comum, ele é importantíssimo. Ou então, nós não reservaríamos 34 domingos para poder celebrá-lo. É o tempo em que as cores litúrgicas são tornadas em verde, exatamente para alimentar em nós a esperança, a nossa fé, a nossa caridade. Se nós temos fé, nós não ficamos de braços cruzados. Se nós temos esperança em Cristo Jesus, de que Ele vai instaurar o seu reino, nós arregaçamos as nossas mangas e nos colocamos sob o seu comando a trabalhar para que o reino de Deus seja uma realidade sempre mais presente na vida de todos nós. É interessante que a proposta da palavra de Deus como primeira leitura hoje é a carta de São Paulo aos Hebreus. São Paulo escreve a esta comunidade com conhecimento de causa. Durante muito tempo, perseguidor dos cristãos. Com a sua conversão de perseguidor, ele torna-se perseguido e começa a sofrer na própria pele a perseguição, as injúrias, a não aceitação, tudo aquilo que Jesus também passou quando esteve perambulando nesta terra. Quantas vezes São Paulo não foi expulso por causa do Evangelho? Quantas vezes ele não foi espancado e talvez até jogado nas ribanceiras da vida, acreditando que já estivesse morto, mas por conhecer Jesus, por ter este coração inflamado da presença de Deus, quando recobrava a consciência, as suas forças, ele retomava o seu apostolado, ele retomava a sua missão. Nos dias de hoje, talvez proclamar a nossa fé, professar a nossa crença em Jesus, seja talvez mais fácil. Mas não podemos dizer que não enfrentamos também dificuldades. Quando nós experimentamos de fato o Senhor em nossas vidas, nós desejamos trilhar um caminho de mudança, um caminho de conversão. E nem sempre nós somos compreendidos, nem sempre nós somos aceitos. Por vezes, até nas festas que antes éramos convidados, nós já não participamos mais, nós já não somos tratados entre os convidados. Mas tudo isto deve ser sinal de que, ao servir Jesus Cristo, nós incomodamos. A palavra de Deus, que é Cristo em nós, tende sim a gerar este incômodo, e nós não devemos fugir disto. Então, se em algum momento nós não formos aceitos, se em algum momento nós passamos por rejeições na nossa casa, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho, que nós estejamos convictos
de estar fazendo a vontade do Senhor. Interessante que, olhando para as palavras do Evangelho, nós vamos ver que Jesus fala aos discípulos e ele tenta tornar o mais claro possível no que implica este reino de Deus. O reino de Deus é como a semente lançada na terra. Nós vamos dormir, acordamos, mas nós não sabemos como se dá a germinação desta semente. O reino de Deus é assim. O reino de Deus é a vontade dele acontecendo em nosso meio, contando com a nossa participação. Jesus tenta esclarecer ainda mais. O reino de Deus é como a semente de mostarda, a menor de todas as sementes da terra. Interessante que, alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer uma experiência missionária lá em Tocantins. E ali eu pude encontrar uma senhora muito simples, que durante um período do ano, ela deixava a sua casa, ia para o campo, para poder colher semente de colonhão. Colonhão é um capim que, quando entra em contato com a pele, ele corta e fica coçando, fica pinicando. E quando eu cheguei na casa dela, ela estava justamente destalando sementes de mostarda. Eu não conhecia muita coisa sobre a mostarda, sobre a sua semente. Eu via falar no Evangelho, mas não tinha tido um contato tão direto. Eu perguntei a ela assim: o que a senhora está fazendo? E ela obviamente respondeu: estou destalando sementes de mostarda. Eu disse: mas o que a senhora vai fazer com esta semente? Ela falou: é muito simples. Eu vou colocar no pilão, eu vou socar, eu vou macerar, depois eu vou colocar dentro de um recipiente, de um vidro, e vou acrescentar álcool. Porque quando eu estiver lá na roça, colhendo semente de colonhão, eu vou utilizar deste unguento, eu vou utilizar deste remédio para cessar a coceira e para acelerar o processo de cicatrização da pele. Falei: isso é algo que eu não sabia. Então é sinal que a semente de mostarda, ela serve também para cicatrização. Talvez seja por isso que Jesus utilize este exemplo. O reino de Deus, ele deve ser como a semente de mostarda, que vem para poder cicatrizar as feridas que muitas vezes são geradas em tantos corações e que precisam cicatrizar para que as pessoas voltem a viver tranquilamente, em paz internamente. Depois, refletindo sobre o tamanho da semente, muito pequeno. E esta mesma senhora me dizia assim: mostarda aqui é igual praga. A gente planta apenas uma vez, uma única vez. E aí ela vai dando as sementes, ela vai soltando estas sementes no ar, e quando a gente vê, ela já se espalhou e ela já está germinando em outros lugares, e assim vai acontecendo sucessivamente. Jesus compara novamente com o reino de Deus, porque o reino de Deus, ele vai onde Deus quer que ele esteja presente. É Deus que faz com que o reino de Deus aconteça, é Deus quem faz com que o reino de Deus possa chegar em todos os lugares. E aí vem a pergunta: por que tão pequena a semente? Exatamente para que o ar possa levar. Sopra o vento e leva as sementes. E aí a gente pode olhar na Sagrada Escritura e perguntar assim: o vento é símbolo de quê na Sagrada Escritura? É símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que vai fazendo com que este reino de Deus vá se alastrando e vá tomando conta das nossas comunidades, da nossa vida. Muitas vezes
este mesmo Espírito faz com que a palavra de Deus germine corações que talvez nem contato com a igreja tem em todos os momentos da vida. O bom de podermos celebrar a Santa Missa aqui no Santuário da Vida é porque ela tem esta força, esta potência, ela pode ser usada pelo Espírito Santo para que a mensagem do Evangelho chegue em lugares onde muitas vezes o sacerdote chega uma ou duas vezes ao longo do ano. Então que nós possamos utilizar de todos os caminhos, de todos os meios, para que o Evangelho seja de fato proclamado de cima dos telhados. E Deus quer contar com cada um de nós. Deus quer contar com você, para poder germinar este reino nas nossas comunidades paroquiais, nas nossas pastorais. Deus quer contar com cada um de nós, para que todos sintam-se parte deste povo de Deus. Neste ano, celebrando o ano vocacional, o Papa Francisco deixa muito claro: todo cristão batizado é chamado por Deus a exercer uma função, a exercer um ministério. Todos somos chamados, todos somos convocados. A igreja é a assembleia dos chamados. E qual a nossa missão? Primeiro, Deus nos chama à santidade. Somos chamados a ser santos. Somos chamados a ser esta parcela diferenciada do povo de Deus. E nesta busca de santidade, que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus como instrumentos da boa nova, da boa notícia. Que as famílias sejam contagiadas pela ação de Deus. Que nós possamos viver este tempo em que a igreja nos chama à sinodalidade, em que somos chamados a não ficar vivendo o nosso eu, o nosso intimismo apenas, mas nos chama a nos abrirmos uns aos outros, a nos ouvirmos, a buscarmos compreender as moções de Deus para o tempo em que estamos vivendo. Então que nós nos coloquemos como Maria nas mãos de Deus, que nós possamos dizer sim ao chamado do Senhor e com o nosso sim que a história da salvação continue sendo redigida. É interessante que o salmo de hoje cantava a dimensão da justiça de Deus. A salvação de quem é justo vem de Deus. A salvação vem do Senhor. Para isso nós somos chamados a ser justos. O que é a justiça dentro da dinâmica cristã? É dar aos nossos irmãos aquilo que lhes pertence. É favorecermos os nossos irmãos com a dignidade de filhos de Deus. Isso é a definição do saudoso Papa Bento XVI. Mas somos também chamados a viver o amor. E o amor implica em darmos ao nosso irmão aquilo que ele não tem, aquilo que é nosso, mas que por amor nós resolvemos doar ao outro, para que o outro possa vivenciar, saborear tudo aquilo que nós vivenciamos, tudo aquilo que nós saboreamos na dinâmica da nossa fé. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor derrame a sua graça e que nós não fiquemos de braços cruzados, mas que nós estejamos contribuindo sempre para que o reino de Deus esteja sempre mais presente na vida de todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa teve o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor e evangelize conosco. Ligue agora, 0 Operadora 11 42 00 80 80.